Segundo ano, tudo bem? Antes das férias, vocês fizeram a atividade da página 52. Hoje, para dar continuidade aos conteúdos e exercícios, vocês vão fazer a atividade 2 da página 53. Nessa atividade, é apresentado 3 temas, tema 1, o tema 2 e o tema 3. O tema 1 e o tema 3 não serão feitos. O tema 1, ciclos econômicos brasileiro, período, as principais áreas de ocorrência e o destino da produção, nós já fizemos em sala de aula. O tema 3 é um tema para as próximas matérias. O tema 2, o avanço do agronegócio no Brasil, quem ganha e quem perde, eu adaptei uma atividade que vai estar substituindo o tema 2. Vamos lá? Leitura e análise de texto. Esse texto vocês vão copiar ele no caderno. A agricultura no Brasil e a estrutura fundiária. A incorporação do atual território brasileiro na economia mundo moderna a partir do século XVI deu-se basicamente através da agricultura. A fundação do novo país, portanto, foi marcada pela exploração vegetal, pau-brasil, cana-de-açúcar, madeira, algodão, entre outros. Então, o Brasil ele começou a participar da economia mundial por meio da agricultura. Essa atividade econômica ela é importante até hoje. Grifa para mim, economia mundo moderna e agricultura. Essa exploração dos recursos naturais ocorreu de modo predatório, devido à implantação do modelo de colônia de exploração. Então, o que aconteceu? Com a chegada dos colonizadores, eles começaram a explorar o território e essa exploração ela não foi planejada e daí vieram os problemas ambientais, devido à colônia de exploração. Esse conceito também é visto em história. A colônia de exploração é aquela colônia onde não é pensado um plano, um projeto para aquele território, somente explora. Grifem para mim aí, colônia de exploração. O modelo implantado no Brasil era fundamentado no trinômio grande propriedade, monocultura de produtos destinados ao mercado externo e a mão de obra escrava. Então, esse modelo que o Brasil conheceu no começo da sua colonização, ele era formado por 3 características principais: grande propriedade, ou seja, grandes fazendas; monocultura, que é a plantação de um produto só, lembra lá da cana-de-açúcar; e a mão de obra escrava. Vai grifando. Outra característica marcante desta época foi o fato de as terras serem tratadas como produto descartável, pois quando se esgotavam eram substituídas por outras. Isso ocorria porque a extensão territorial era grande e as terras eram consideradas recurso inesgotável. Grifa para mim, as terras tratadas como produto descartável. E por que eram tratadas como produto descartável? Porque elas eram vistas como recurso inesgotável, ou seja, nunca acabava. Eles não utilizavam, os colonizadores, técnicas de plantio. Vou dar um exemplo básico aqui para vocês, que é o famoso rodízio de terras ou rotação de cultura. Então aqui eu peguei 2 imagens, uma tabela e um gráfico de setor para explicar para vocês esse conceito. Então, por exemplo, aqui é uma terra sem nenhum tipo de plantação, ela está descansando. Aqui é uma plantação no estágio inicial, aqui também, e aqui já é o estágio final. Então, quando aqui for feita a colheita, essa terra vai ficar vazia igual essa e vai poder descansar por um tempo. Enquanto isso, essa daqui começa o plantio novamente, enquanto essas duas vão estar crescendo. Nessa imagem é a mesma coisa. Aqui, nessa região onde eu estou passando o cursor, o cultivo está quase já no período de colheita, enquanto aqui está na fase intermediária e aqui está no início. Eu peguei um exemplo nessa tabela, por exemplo,
Área 1, 2 e 3, ano de 2020, 2021, 2022. Esse gráfico corresponde à primeira linha. Então eu tenho aqui, vamos supor que na área 1, aqui está a área 1, foi plantado eucalipto. Durante o ano inteiro, esse eucalipto está drenando os nutrientes e a água do solo, ou seja, ele está consumindo o alimento da terra. No ano de 2021, essa mesma terra vai ficar vazia, descansando, recebendo tratamento com fertilizantes e melhorando a sua qualidade. No ano de 2022, depois de um ano que ela descansou, vai ser plantado milho. E assim sucessivamente, essa terra vai participando de um rodízio, de uma rotação de atividades. Ora ela descansa, ora é plantado um tipo de alimento, depois ela descansa e assim por diante. Para quê? Para que ela não se desgaste e ela descanse. Se não for feito isso, vai acontecer igualzinho aconteceu no período de colonização. Desmata, usa todo aquele recurso, de vez de esperar aquela terra descansar para usá-la novamente, vai desmatando novas áreas e assim sucessivamente. Isso estraga, isso impacta muito o meio ambiente. A principal característica fundiária brasileira é o predomínio de grandes propriedades. As origens dessa distribuição desigual de terra em nosso país estão em nosso passado colonial. As capitanias hereditárias que inseriram o Brasil no sistema colonial mercantilista foram os primeiros latifúndios brasileiros. A colônia foi dividida em 15 grandes lotes entre 12 donatários. A expansão da lavoura açucareira no litoral manteve o latifúndio como uma de suas características, ao lado da monocultura e a escravidão da mão de obra africana, no sistema de plantation, modelo agrícola, voltado para a exportação. Então grifem para mim capitanias hereditárias, grifem para mim primeiros latifúndios, grifa para mim também donatários e essa palavra que eu deixei destacada aqui, ó, plantation, modelo agrícola. Então o que acontece? No Brasil, lá no início foi implantado o sistema de capitanias hereditárias, que eram grandes terrenos que passaram de geração em geração. Isso produziu o quê? Grande concentração de terra. Muitos não tinham nada e poucos têm bastante. Então, essas grandes extensões de terra foram os primeiros latifúndios brasileiros. O que é latifúndio? Grandes terrenos. E quem receberam esses grandes terrenos? Os donatários, ou seja, os donos dessas propriedades. Isso ficou conhecido como o plantation, que é o modelo agrícola que foi implantado no Brasil lá no início. Aqui está a definição de plantation. Foi um sistema de exploração colonial utilizado entre os séculos XV e XIX. Ele consiste em 4 características principais: grandes latifúndios, então, ou seja, grandes terrenos; monocultura, ou seja, nesses grandes terrenos é plantado um único produto, cana-de-açúcar, café e assim por diante. Nesses grandes terrenos foram usados trabalho escravo e essa produção ela era exportada para a metrópole. Essa definição eu tirei desta fonte aqui, ó, brasilescola.ol.com.br. Aqui está um exemplo de um plantation. Olha o tamanho do terreno, até onde a vista alcançar. Então, esse foi o modelo implantado no Brasil no início da colonização. A ocupação das terras brasileiras aponta para uma acentuada concentração. Foi a Lei de Terras, promulgada no ano de 1850, que praticamente determinou a propriedade privada da terra no Brasil, ao determinar que as terras públicas ou devolutas, ou seja, terras ociosas, só poderiam ser adquiridas por meio de compra. Essa lei limitou o acesso à posse de terras a quem tivesse recursos para satisfazer essa condição. Grifa para mim, Lei de Terras, promulgada, ou seja, feita no ano de 1850,
determinou a propriedade privada da terra no Brasil, limitou o acesso à posse de terras a quem tivesse recursos para satisfazer essa condição. Então, o que aconteceu no ano de 1850? Foi feita uma lei, essa lei ficou conhecida como Lei de Terras, e ela determinou que as terras ociosas do governo só poderiam ser compradas e não poderiam ser doadas, apenas compradas. Isso limitou o acesso a esse bem a quem tivesse dinheiro. Quem tinha, comprava. Quem não tinha, ficava sem. Dessa forma, imigrantes europeus recém-chegados e pessoas sem recursos não conseguiam comprar as terras livres. Essas foram adquiridas por pessoas que tinham condições financeiras. Grifa para mim, imigrantes europeus. Não conseguiam comprar terras livres. Com o passar do tempo, essa desigual distribuição de terras acabou gerando conflitos cada vez mais violentos e generalizados entre proprietários e não proprietários. Então, grifa para mim, desigual distribuição de terras acabou gerando conflitos cada vez mais violentos entre proprietários e não proprietários. Então, ou seja, quem tinha e quem não tinha terra acabou entrando em atrito pela posse desse bem tão precioso. Segundo, então, esse foi o nosso conteúdo e até a próxima aula.